Hoje vamos falar um pouco sobre ciências. Meu nome é Klebe, sou estudante do sétimo ano. Então vamos falar um pouco hoje sobre ciências. Esse é um vídeo aula de ciências, tá? Olha, os seres vivos no planeta Terra. Quando você tiver, se você não já estiver estudando sobre isso, o que é que a gente vai fazer? No caso, a gente tem que saber que todo ser vivo, ele tem composição, metabolismo, ciclo de vida, reprodução, percepção e interação com o ambiente e células. Todos os seres vivos apresentam composição química semelhantes neles. São encontrados componentes como água, açúcares, proteínas e ácidos nucleicos. Todo ser vivo também tem metabolismo. Todos os seres vivos apresentam um conjunto de transformações químicas denominadas metabolismo. Esse processo está relacionado com a produção de energia e de novos componentes do corpo. Ciclo de vida. Todo ser vivo apresenta um ciclo de vida que é definido em nascimento, crescimento, reprodução e morte. Todo ser vivo tem um ciclo de vida. Esse ciclo de vida é o nascimento, o crescimento, a reprodução e a morte. Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Eu acho que você já até ouviu falar nisso. Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Tudo. A reprodução. Todo ser vivo é capaz de se reproduzir. A reprodução pode ser de duas maneiras. Assexuada, quando só um genitor gera, né? Por exemplo, algumas plantas, alguns animais, né? Eles são de reprodução assexuada. Só um genitor reproduz. Ele não precisa do outro. Por exemplo, a onça, ela precisa do macho. Ela não é de forma assexuada, porque ela precisa de outro para ter a reprodução, para gerar o filhotinho de onça. Ela precisa do macho, a onça macho. E também tem a forma sexuada, né? Que quando precisa de dois genitores, né? A mãe e o pai, o macho e a fêmea. Certo? Percepção com o ambiente. Todo ser vivo tem percepção com o ambiente. Por exemplo, quando a água está tranquila, ela começa a sofrer alteração, é porque ela tem alguma coisa se mexendo nela. Nossa visão é capaz de reconhecer qualquer coisa que está à nossa volta. Nossa audição, quando tem um barulho, a gente consegue ouvir e identificar que alguma coisa está acontecendo naquele lugar, certo? Percepção com o ambiente, como eu já falei, todo ser vivo tem. Células. Todos os seres vivos são formados por células, que são a estrutura básica da vida. Uma célula apresenta metabolismo, potencial de reprodução e pode interagir com o ambiente, tá? Características das células. A unidade de vida. A Terra é habitada por uma grande diversidade de seres vivos, desde seres microscópicos, como as bactérias, até os seres muito grandes, como as sequoias e as baleias. Todos eles têm em comum o fato de ser constituídos por células. Os vírus não são formados por células. Por esse motivo, há uma discussão entre os cientistas sobre classificá-los ou não como seres vivos. A célula constitui a unidade natural da vida, ou seja, compõe o corpo de todos os seres vivos. Os seres unicelulares são formados por uma única célula.
ao passo que os pluricelulares podem ter de 2 ou até trilhões de células. No corpo humano, por exemplo, há cerca de 65 trilhões de células. A célula também é a unidade funcional, ou seja, a menor estrutura que desempenha as funções características dos seres vivos. As estruturas celulares podem variar em relação a diversas características, como formato, tamanho e funções realizadas. Apesar dessa variação, elas têm composição semelhante e são formadas basicamente por uma membrana plasmática, citoplasma e material genético. A membrana plasmática, também chamada de membrana celular, envolve toda a célula. Delimitando-a. Por meio dela, a célula realiza trocas de substâncias com o meio externo. As células de bactérias, algas, fungos e plantas possuem uma parede celular envolvendo a membrana plasmática, fornecendo maior sustentação e proteção à célula. O citoplasma é a porção da célula localizada entre o núcleo, nas células que apresentam estrutura, e a membrana plasmática. Ele contém uma parte fluida, o citosol, em que estão mergulhadas várias estruturas, denominadas organoides ou organelas. Alguns organoides estão presentes em todos os tipos de célula, enquanto outros são mais específicos. No citoplasma ocorrem diversas reações químicas importantes para o funcionamento das células. O material hereditário é o material genético, que contém as instruções necessárias para a manifestação das características transmitidas de geração para geração de um ser vivo, incluindo a produção de proteínas, moléculas responsáveis por muitas das atividades celulares. O material genético é transmitido por meio da reprodução. Tipos de célula. Existem 2 tipos de célula: procariontes e eucariontes. Nas células procariontes, o material genético fica disperso no citoplasma e não é delimitado por membranas. Os seres procariontes são unicelulares. As bactérias são exemplos de procariontes. Ou seja, células procariontes só têm uma única célula. Seres vivos procariontes só têm uma célula. Nas eucariontes, o material genético encontra-se envolto pelo envelope nuclear, que é constituído por 2 membranas que formam o núcleo. Essas células apresentam alguns organoides, como a mitocôndria e o complexo golgiense, que são revestidos por uma membrana e não são encontrados nas células procariontes. Os organoides são, como já foi falado, alguns são estruturas que ficam no citoplasma, né? Essas células que apresentam organoides como a mitocôndria e o complexo golgiense são revestidos por membranas e não são encontrados nas células procariontes. Os organismos eucariontes podem ser unicelulares, como as amebas, ou pluricelulares, como os animais e as plantas. As células dos animais e das plantas diferem em relação à presença de algumas estruturas. As células vegetais, por exemplo, apresentam parede celular e cloroplastos, organoides que participam do processo de fotossíntese. Células procariontes têm parede celular, citoplasma, membrana plasmática, material genético e ribossomo. As células eucariontes, elas têm lisossomos, centríolos, ribossomos, mitocôndrias, retículo endoplasmático e complexo
e complexo golgiense. Então, essa foi a explicação dos seres vivos. Tudo isso que eu falo nesse vídeo, os seres vivos apresentam. Então, você que assistiu até o final desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para mais pessoas que precisem assistir, precisem desse conteúdo. Muito obrigado por assistir.